O navio Titanic foi construído para muitas viagens como o gigante dos mares. Seu nome foi derivado de um dos ídolos da mitologia grega. Antes do amanhecer de 15 de abril de 1912, ele afundou nas águas geladas do Oceano Atlântico. A história é conhecida por muitos. Vamos apresentar agora alguns detalhes, procurando tirar lições que leve alguém viajando para a eternidade para ouvir, parar e pensar. A bordo do navio, em sua primeira viagem, um homem, vendo o pôr do sol daquele domingo, disse aos seus companheiros: "Teremos um lindo dia amanhã." Mas para ele e outras 1.600 pessoas, aquela linda manhã tornou-se numa tragédia e pavoroso despertar. Qual será o seu amanhã, ouvinte? Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Tiago, capítulo 4, versículo 14. Estaria você preparado para se encontrar com Deus se fosse chamado hoje? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Deixe o ímpio o seu caminho, que se converta ao Senhor, porque grandioso é em perdoar. Isaías capítulo 55, versículos 6 e 7. O Titanic avançava em alta velocidade. O marinheiro que observava do mastro gritou: "Iceberg à frente, Senhor!" Ele viu a gigantesca montanha de gelo enquanto o Titanic, com 50.000 toneladas, dirigia-se inevitavelmente ao seu encontro. O capitão havia se retirado para descansar. O timoneiro teria evitado o desastre em circunstâncias normais, mas neste caso era tarde demais. O iceberg foi desviado rapidamente, mas não o suficiente. Uma ponta de gelo abaixo da água perfurou muitos metros na frente do navio. Nunca foi imaginado que tanta água entraria tão ligeiro. E poucas horas depois, o gigante Titanic foi para o fundo com 1.600 pessoas, até que o mar dê os mortos. Apocalipse, capítulo 20, versículo 13. O desenhista do navio estava numa sala, olhando para um quadro na parede com o título acima: O Novo Mundo por Vir. Deixando seu salva-vida de lado, contemplando o fim do seu lindo sonho. Quais seriam seus pensamentos naquela situação de desespero em que a sua viagem logo chegaria ao fim? Quanto estão sonhando com coisas melhores por vir, deixando Deus de lado? Pouco pensando em sua necessidade espiritual, separado de Deus e do seu amor redentor, manifestado no seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, como vemos em Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Bem, naquele dia, ricos e pobres estavam todos na mesma situação e diante do terrível fato que não havia lugar para todos no bote salva-vida. Eles nunca pensavam nessa necessidade antes. Quão triste! Quantos há hoje na viagem da vida que não pensam na salvação que o Evangelho de Deus oferece em Cristo? Mas, graças a Deus, há lugar para todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. O capitão que falhou em não atender ao aviso de perigo, enfim disse: "Cada um por si", e foi com o navio para o fundo das águas. Distante 12 milhas, em tempo para socorrer muitas pessoas, o navio Califórnia navegava vagarosamente por causa do perigo. Os sinais luminosos de socorro emitido pelo Titanic apenas despertaram a curiosidade de alguns tripulantes, enquanto que aproximadamente 2.500 pessoas estavam em perigo imediato de morrer. Enquanto muitos morriam, a tripulação do Califórnia dormia. O pedido de socorro foi enviado, mas não houve resposta do navio que estava perto. Imagine se Deus não lhe respondesse, pecador. Graças a Deus, Ele nunca dorme. Ele está sempre pronto para responder ao clamor
de desespero. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Isto é visto em Lucas 18 e versículo 13, por um pecador que precisava da salvação. As várias mensagens enviadas do perigo não foram atendidas. O capitão entregou a última ao diretor da companhia proprietária do navio no fim da tarde. Ele, não fazendo caso, colocou no bolso. Se o capitão Smith soubesse que 1.600 pessoas teriam apenas mais 5 horas de vida, não teria ele levado os avisos a sério? Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Ezequiel 33:5. Leitor. Talvez você não tenha muito tempo de vida, e então, se ainda não está salvo, o inferno de desespero eterno lhe espera. Você pode ser salvo agora, porque a Bíblia diz: eis aqui agora o dia da salvação. Segundo Coríntios capítulo 6, versículo 12. Naquela noite, enquanto a maioria se divertia, alguns passageiros, com um pregador, cantavam: ó Deus, ouve-nos quando clamamos a Ti. Porque aqueles em perigo no mar. Mas ninguém imaginava aquela tragédia. Quase 3 horas após o desastre, o navio afundou. Algumas centenas de pessoas, enquanto podiam, esperavam socorro. Havia um homem agarrado a uma tábua, flutuando nas águas, perto do pregador John Hooper. O pregador gritou: você está salvo? E ele respondeu: não! A resposta do pregador foi: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Estando novamente perto de um outro, o crente repetiu a pergunta e recebeu a mesma resposta. Ele pronunciou novamente o divino remédio para almas se perdendo: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos 16:31. O crente morreu afogado e foi para estar com Cristo. O homem que ele procurava ganhar para Cristo, enfim, estava entre os socorridos e disse que foi o último convertido de John Hooper. Ele confiou em Cristo. O navio Carpathia recolheu os sobreviventes nas primeiras horas da manhã. Havia somente os que foram salvos do mar e os que se perderam no mar. Não há outra classe para você também, ouvinte. Ou você está salvo, indo para a glória eterna, ou perdido e indo para o inferno e o castigo eterno. Que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Marcos capítulo 8, versículo 36. Esta história tem uma estranha atração e prende a atenção de muitos ainda. Acreditamos que foi uma voz de Deus. Muitos navios têm navegado no mesmo lugar com muito cuidado, temendo o perigo. A lição do Titanic não foi desprezada. Prezado ouvinte, receba esta lição no seu coração e procure em Cristo hoje a salvação de sua alma. Pois o Filho do Homem, o Senhor Jesus Cristo, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Ele quer salvar você.